Os irmãos estão entendendo o que nós estamos falando aqui desde o primeiro dia? Eu digo isso porque o próprio Jesus declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, tudo de que nós mais precisamos é de libertação. Uma alma liberta, um coração mudado, uma vida transformada, porque como nós temos acompanhado, nós podemos nos relembrar aqui rapidamente das duas mensagens já ministradas. A primeira, que nós chamamos de a profecia da história, é aquilo que está no coração de Deus. Ou seja, você deve começar o seu entendimento acerca de Deus, acerca da Escritura, acerca de você mesmo, tomando por início ou tomando por base qual é o desejo de Deus no seu coração, que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo. É o que nós chamamos de a suprema vontade de Deus. Então, se nós começarmos deste ponto, ou seja, se você começar a pensar as Escrituras a partir da suprema vontade de Deus, então você começou corretamente. E aí temos uma palavra que talvez sintetize e resume todo esse primeiro momento, essa primeira mensagem. Poderíamos usar a palavra cristocêntrico. Cristocêntrico vem de Cristo, Logos, que é o princípio de tudo, aquele por meio de quem, em quem e para quem todas as coisas foram feitas. E eu chamo a atenção dos irmãos para esse ponto, porque é um ponto crucial. Eu dizia que nas semanas anteriores, que por mais que sejam 4 verdades ministradas, mas são 4 verdades que devem ser compreendidas, uma em relação à outra. Então, o princípio de tudo, que está de acordo com a vontade de Deus, que está de acordo com Deus, é a verdade acerca do seu Filho. Cristocêntrico quer dizer Cristo no centro de todas as coisas. Se você começar a conduzir a sua vida a partir desse princípio, então certamente você está começando da maneira adequada. Porque a segunda mensagem que nós ministramos foi acerca da queda, da degradação, da corrupção do homem. Ora, e o que foi a queda exatamente em relação à primeira mensagem, em relação à suprema vontade de Deus? Foi exatamente este homem querer viver fora deste plano, ou seja, querer viver para si mesmo. É o homem criado que, ao adquirir conhecimento do bem e do mal, ao adquirir consciência de si mesmo no mundo, agora simplesmente na ilusão dos seus pensamentos, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 17, a partir dos seus pensamentos vaidosos, na vaidade dos seus pensamentos, este homem ele não quer, atenção, viver em Deus. Ele não quer viver para Deus. Ele não quer que a razão da sua existência seja para Deus. Ou seja, ele quer ele quer impor a sua própria existência em si mesmo, para os seus próprios propósitos. E isto é o pecado. Ou seja, é este o momento em que o homem se separa de Deus. Este é o momento. Se fala muito em pecado hoje em dia, não é verdade? Até os cristãos, sobretudo os cristãos evangélicos, se preocupam muito com a questão do pecado. Entretanto, poucos sabem os cristãos evangélicos acerca do pecado. Porque o verdadeiro pecado, segundo a Bíblia, não tem sido falado no meio cristão. Infelizmente. Pastor, mas como assim? Assim que eu me converti, logo eu fui para uma reunião, um culto de doutrina, e me falaram tudo o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer. Exatamente esse é o ponto. Porque te ensinaram um tanto de pecados culturais. O que é o pecado cultural? É aquele pecado que o próprio homem inventa. O homem inventa, por exemplo, que tomar água com gás é pecado. Por quê? Porque dá gases e ao encher as tripas de gases você arrota. Então isso seria contra Deus. Eu estou dando apenas uma ideia, uma tese para os irmãos pensarem. É lógico que tem coisas muito mais absurdas do que esta. Não, tem muito mais absurdas. Porque quando alguém chega ao ponto de dizer que a diadema da cabeça é pecado, então é mais absurdo do que isso. Mas alguém cria uma dada situação
impõe aquilo como pecado, as pessoas assimilam aquilo como sendo pecado, entendem que a abstinência daquilo é a vontade de Deus e passam a cumprir essas regras, a que a Bíblia chama, sabe de quê? De doutrinas de homens. Mesmo que essas doutrinas sejam faladas e sejam feitas em nome de Deus. Os irmãos querem um exemplo disso? De doutrina de homem feita em nome de Deus? Bem, basta que você leia, por exemplo, Mateus capítulo 15. Lá você vai encontrar um momento em que Jesus Cristo, ele vai comer num certo banquete com seus discípulos, e ali os discípulos seguem a orientação de Jesus, né, dizendo que o comer sem lavar as mãos não contamina o homem, porque havia uma tradição do povo judeu, que antes de eles se alimentarem, eles deveriam borrifar uma certa água sagrada, uma certa água ungida. Olha, os nomes são bem antigos, né? Uma certa água benta, uma água abençoada, quem sabe uma água de Israel, né? Uma água que tem alguma coisa que as outras águas não tenham. Aí, certamente, talvez traria algum tipo de santificação.